Imagine viver uma vida onde você sente a presença de Deus em cada detalhe. Imagine acordar pela manhã e saber que o Espírito Santo está ao seu lado, falando com você, te direcionando, te consolando, te dando paz. Agora imagine nunca mais se sentir sozinho, nunca mais caminhar sem direção. Você gostaria disso? Então me responda com sinceridade. Você sente que tem intimidade com o Espírito Santo? Ou apenas conhece sobre ele de ouvir falar? Muitos vivem uma fé superficial. Sabem que o Espírito Santo existe, mas não conhecem sua voz. Falam dele, mas não sentem sua presença. Citam textos, mas nunca experimentaram seu poder de forma íntima e transformadora. E hoje, nesse vídeo, você vai entender como dar um passo além. Hoje nós vamos aprender como se aprofundar em intimidade com o Espírito Santo. Essa não é apenas uma mensagem. É um chamado do céu para a sua alma. Você está disposto a mergulhar mais fundo? Está preparado para viver um relacionamento real e contínuo com o Espírito de Deus? Porque a verdade é que o Espírito Santo não é um conceito, ele é uma pessoa. E ele deseja ser seu melhor amigo. Ninguém se torna íntimo de alguém que não conhece. Por isso, o primeiro passo para se aprofundar em intimidade com o Espírito Santo é conhecer quem ele é. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo consola, João 14,16. Ensina, João 14,26. Guia a verdade, João 16,13. Fala, Atos 13,2. Se entristece, Efésios 4,30. Intercede por nós, Romanos 8,26. Isso nos mostra algo poderoso. Ele tem sentimentos. Ele se comunica. Ele se relaciona. O Espírito Santo não é uma força mística, nem uma energia abstrata. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele habita dentro de nós. O apóstolo Paulo escreveu: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? 1 Coríntios 6,19. Se ele habita em nós, por que tantos cristãos vivem como se estivessem sozinhos? A resposta está na falta de intimidade. Estão ocupados demais, distraídos demais, conectados com o mundo, mas desconectados do Espírito. Você sabia que é possível ouvir a voz do Espírito Santo de forma clara e diária? Sim, ele fala. Não com trovões ou gritos, mas com uma voz suave, firme, que se revela no coração sensível. Muitos pensam que isso é privilégio de profetas ou pastores. Mas a verdade é que todo cristão pode desenvolver essa intimidade. A questão é, você tem cultivado esse relacionamento? Porque intimidade não nasce do nada. Ela é fruto de tempo, atenção e entrega. Agora vamos entender como se aprofunda nessa intimidade. Existem alguns pilares essenciais. 1. Tempo na presença de Deus. Não há intimidade sem tempo de qualidade. Você não se torna íntimo de alguém se só fala com ele 5 minutos por dia, de forma apressada. O Espírito Santo deseja tempo com você. E esse tempo não é só para pedir, é para ouvir, adorar, descansar nele. Separe momentos diários para orar, ler a palavra, ficar em silêncio diante de Deus. Você verá como ele começará a se manifestar. 2. Sensibilidade à voz dele. O Espírito Santo fala de várias formas. Pela palavra, pela oração, por meio de outros cristãos, pelo discernimento interior e até pelo silêncio. Mas para ouvir você precisa treinar o coração. É como sintonizar uma rádio. A voz dele já está no ar, mas você precisa ajustar sua frequência espiritual. Peça: Espírito Santo, ensina-me a reconhecer tua voz. E ele vai fazer isso. 3. Obediência. A intimidade cresce quando há obediência. Cada vez que você ouve e obedece, sua conexão com o Espírito se fortalece. Mas se você ouve e resiste, essa voz vai ficando mais distante. Por isso, não endureça o coração. Mesmo quando o que ele pede parece difícil, obedeça. Sua fé será recompensada. 4. Santidade. O Espírito Santo é santo. Ele habita em vasos limpos. Isso não quer dizer perfeição, mas sim um coração arrependido, desejoso de viver para agradá-lo. Você quer mais da presença dele? Então elimine o que o entristece. Efésios 4,30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Você sabe o que tem entristecido o Espírito? Pecados ocultos? Falta de perdão? Palavras duras? Peça que ele mesmo revele e limpe, porque onde há santidade, há unção. Quando você começa a cultivar intimidade com o Espírito Santo, algo sobrenatural acontece. Você começa a mudar por dentro. Você não apenas aprende sobre Deus, você experimenta Deus. As lágrimas vêm com mais facilidade. A adoração se torna mais profunda. O pecado se torna mais amargo. E a presença dele, ela se torna irresistível. Você sente paz onde antes havia medo. Você encontra direção onde havia confusão. Você se sente completo, mesmo quando o mundo ao seu redor está quebrado. É isso que a intimidade com o Espírito Santo faz. Ele não é apenas um auxiliador,
Ele é o próprio Deus dentro de você, e ele quer se revelar mais profundamente. Basta que você abra espaço. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para mais. Mais do que religião, mais do que rituais, mais do que palavras decoradas. Ele quer uma relação viva. Ele quer entrar nos seus dias, nos seus pensamentos, nas suas decisões. Ele quer ser sua fonte de força, sabedoria, consolo e poder. Mas ele é gentil. Ele não força a entrada. Ele bate a porta e espera. Você vai abrir? E talvez você esteja se perguntando: mas como eu mantenho essa intimidade viva no meio da correria, das lutas, das pressões da vida? Essa é uma pergunta legítima. Porque o maior desafio não é apenas começar, mas permanecer. E aqui vai uma verdade poderosa. A intimidade com o Espírito Santo não depende das circunstâncias ao seu redor, mas da disposição do seu coração. Não importa se você está em um tempo de calmaria ou atravessando uma tempestade. O Espírito Santo não se afasta quando tudo fica difícil. É nesses momentos que ele mais deseja se manifestar como consolador, como pai, como amigo. Mas qual é o segredo para manter esse relacionamento aceso? Vamos falar sobre 3 práticas espirituais que sustentam essa chama. 5. Adoração contínua. Você não precisa estar em um culto com luzes e música para adorar. A verdadeira adoração é uma postura do coração. É quando você está lavando a louça, dirigindo para o trabalho, ou mesmo em meio às lágrimas, e ainda assim consegue dizer: Senhor, Tu és bom. Eu te amo, eu confio em Ti. Adoração contínua é viver com o coração voltado para Deus em todos os momentos. É tornar-se consciente da presença dele durante o dia. E quanto mais você adora, mais sensível se torna. Mais a voz do Espírito se destaca. Mais o céu se manifesta na sua rotina. 6. Gratidão constante. A gratidão é como um perfume agradável que atrai a presença do Espírito Santo. Quando você escolhe agradecer, mesmo sem entender, você está dizendo: eu confio no Senhor acima das minhas emoções. A murmuração apaga a sensibilidade espiritual, mas a gratidão abre portas para o sobrenatural. Comece seus dias agradecendo. Agradeça pelo que tem, pelo que é e até pelo que ainda não recebeu. Essa postura transforma sua mente e prepara seu espírito para ouvir mais claramente a voz do Espírito Santo. 7. Fome pela palavra. A palavra de Deus é a principal ferramenta usada pelo Espírito Santo para nos transformar. Jesus disse em João 6,63: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quando você lê a Bíblia com o coração aberto, o Espírito Santo começa a te ensinar. Versículos que pareciam comuns saltam aos seus olhos. Ele te confronta, consola, guia, tudo através da palavra. Não é sobre ler por obrigação, mas com fome. Você pode dizer agora mesmo: Espírito Santo, me dá fome pela palavra. E ele vai responder essa oração. E agora, eu quero que você pare por um instante e reflita. Como está a sua fome espiritual hoje? Você ainda se emociona com a presença de Deus? Ainda sente saudades de momentos em que o Espírito Santo te visitava de forma mais intensa? Ou será que o corre-corre da vida, as distrações, as feridas do passado, foram apagando essa chama? Se sim, não se culpe. Mas também não permaneça assim. O Espírito Santo está te chamando para reacender essa chama. Ele quer restaurar o fogo. Ele quer soprar novamente sobre as brasas e transformar cinzas em altar. Então diga a ele: Espírito Santo, reacende em mim a chama da intimidade. Eu quero te sentir outra vez. Agora escute com atenção. A intimidade com o Espírito Santo não é para os super espirituais. Ela é para os sinceros, para os que desejam, para os que se rendem. Mesmo que você tenha falhado, mesmo que tenha se afastado, mesmo que esteja lutando com coisas que não consegue vencer sozinho, ele continua aí, esperando, desejando te envolver novamente com sua presença. E aqui vai um segredo espiritual muito poderoso. Quanto mais você busca, mais ele se revela. Quanto mais você se entrega, mais ele te transforma. Quanto mais você o ouve, mais clara se torna a sua voz. A intimidade com o Espírito é como um rio. Quanto mais você entra, mais fundo quer ir. No começo talvez você só molhe os pés, mas com o tempo você vai andando e de repente está mergulhado, totalmente envolvido, imerso. Esse é o convite de hoje. Mergulhe. Não viva mais na superficialidade espiritual. Não se contente com migalhas de presença. Busque a plenitude. Nunca dependa da sua força para manter a intimidade com o Espírito Santo. Dependa dele. Ora, Espírito Santo, me ajuda a permanecer. Me ensina a te amar mais a cada dia. Ele ouve essa oração. E ele vai te conduzir por esse caminho de crescimento e profundidade. Se você chegou até aqui, é porque há um chamado divino sobre sua vida. Um chamado para mais de Deus, mais da presença, mais do Espírito. E o seu coração está respondendo agora. Então escreva nos comentários: eu quero mais. Espírito Santo, me ensina a te conhecer.
As marcas visíveis da intimidade com o Espírito Santo. Você já se perguntou: como posso saber se realmente estou crescendo em intimidade com o Espírito Santo? Ou então, quais são os sinais de que estou me aprofundando espiritualmente? Essas são perguntas legítimas. E a Bíblia nos mostra que há frutos, marcas, evidências claras na vida de quem caminha em profunda comunhão com o Espírito de Deus. Não se trata de perfeição, mas de transformação. Não é sobre viver sem erros, mas viver com sensibilidade e rendição. Vamos agora mergulhar nas 7 marcas mais visíveis de quem está crescendo em intimidade com o Espírito Santo. 1. Fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23 diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito não é algo que você força a produzir. Ele é consequência natural de uma vida conectada ao Espírito. Pessoas íntimas do Espírito reagem com mais paciência diante das dificuldades, amam com mais profundidade, têm paz em meio ao caos, demonstram domínio próprio mesmo quando tudo grita pelo contrário. Não é algo que vem de fora, mas de dentro. É uma transformação de natureza. Quanto mais perto você anda do Espírito, mais parecido com Jesus você se torna. 2. Discernimento espiritual. Uma pessoa íntima do Espírito não é facilmente enganada. Ela desenvolve discernimento. Sabe identificar o que vem de Deus e o que é apenas aparência. 1 Coríntios 2, 14, 15. Afirma que o homem espiritual discerne todas as coisas. O Espírito Santo começa a te alertar sobre amizades perigosas, mostrar intenções escondidas por trás de certas atitudes, direcionar seus passos com precisão. Esse discernimento não é místico, é prático e protege você de muitos caminhos errados. 3. Sensibilidade à voz de Deus. Quem caminha em intimidade com o Espírito aprende a reconhecer sua voz. Ele fala através da palavra, da consciência, de sinais, de pessoas e até do silêncio. E quando ele fala, há paz. Mesmo que a direção não faça sentido humano, o coração sente segurança. O Espírito Santo não grita, ele sussurra, e só quem está perto ouve. Se você quer ouvir mais a voz de Deus, chegue mais perto. A intimidade afina o ouvido espiritual. 4. Transformação interior. A intimidade com o Espírito Santo não te deixa do mesmo jeito. Aos poucos, ele começa a tocar em áreas profundas, feridas do passado, traumas da infância, padrões emocionais destrutivos, vícios escondidos. O Espírito não apenas te consola, ele te cura. E ele te molda, dia após dia, à imagem de Cristo. 2 Coríntios 3,18 diz: Somos transformados de glória em glória na mesma imagem. É um processo. Às vezes dói, mas sempre cura. 5. Prazer na presença de Deus. Outro sinal claro é que você começa a encontrar prazer genuíno na presença de Deus. Antes, orar era um peso. Agora é um alívio. Antes, ler a Bíblia parecia obrigação. Agora é alimento. Antes, adorar parecia repetitivo. Agora é como respirar. Quanto mais íntimo do Espírito, mais prazer você sente nas coisas espirituais. Salmos 16:11 diz: Na tua presença, há plenitude de alegria. É isso, plenitude. 6. Compaixão e intercessão. Quem está cheio do Espírito não consegue ser indiferente à dor do outro. O Espírito Santo começa a gerar compaixão em você. Te faz enxergar além das aparências. Te leva a orar por pessoas que te feriram. Te impulsiona a interceder até por quem você não conhece. Ele compartilha contigo os gemidos do céu. Romanos 8:26. Diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E quando você está íntimo dele, você passa a sentir esses gemidos também. 7. Coragem para o propósito. Por fim, quem se aprofunda no Espírito ganha ousadia. Ousadia para pregar o Evangelho, para cumprir o chamado, para dizer sim ao que Deus quer e não ao que o mundo oferece. Atos 1:8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder não é apenas para milagres, é para viver com intencionalidade, com propósito, com coragem. Se você tem vivido intimidado, talvez falte intimidade, porque quem anda com o Espírito, anda em ousadia. Mas atenção, essas marcas não vêm todas de uma vez. Elas surgem à medida que você se aprofunda, como sementes que, regadas pela presença, florescem com o tempo. Agora vem a pergunta mais importante: o que afasta nossa intimidade com o Espírito? A Bíblia diz em Efésios 4:30: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Sim, o Espírito pode ser entristecido. E quando isso acontece, perdemos a sensibilidade. Coisas que atrapalham a intimidade com Ele. O pecado não confessado, a frieza espiritual, a falta de perdão, o orgulho, o ativismo, viver tão ocupado que não sobra tempo para o Espírito. Mas a boa notícia é que sempre há caminho de volta. Basta dizer: Espírito Santo, me perdoa.
Eu quero voltar a te ouvir. E ele responde, com amor, com restauração. Neste momento quero falar diretamente ao seu coração. Você sente saudades de quando sentia a presença dele mais intensamente? Você deseja voltar a ter lágrimas nos olhos ao orar? Deseja ser usado com mais poder? Ouvir mais claramente a voz dele? Ter mais paz, mais fogo? Se sim, então você já está sendo atraído por ele agora. A intimidade com o Espírito não é um luxo para poucos. É um direito de todo filho de Deus. É uma herança. É o que Jesus conquistou na cruz. Lembre-se, o véu foi rasgado. O acesso está aberto. O Espírito já foi derramado. Você só precisa dizer: eu estou aqui, Espírito Santo. Mergulha em mim. E me leva a mergulhar em ti. Uma vida que vale a pena. Intimidade com o Espírito Santo é viver com propósito. É andar com paz. É ter direção em tempos de confusão. É saber que mesmo quando tudo desmorona, há alguém habitando em você, sustentando você. Você foi criado para isso. Para ser templo. Para ser casa. Para ser morada do Espírito. Não aceite uma vida rasa. Você nasceu para o profundo. Intimidade é um caminho, não um evento. Uma das maiores verdades sobre a intimidade com o Espírito Santo é que ela não acontece de uma vez. Não é algo que você conquista num único momento de oração ou num culto mais fervoroso. Intimidade é construída, é cultivada, é um processo diário. Assim como em qualquer relacionamento, a intimidade com o Espírito cresce com o tempo, com a constância, com o investimento. Não é sobre sentir arrepio no culto. É sobre desenvolver uma vida de comunhão fora dos holofotes, no quarto secreto, nos momentos silenciosos da alma. Jesus disse em Mateus 6,6: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. É no secreto que nascem os maiores milagres. É no secreto que se forjam os homens e mulheres de fogo. É no secreto que o Espírito sussurra os segredos do céu. Vamos lembrar de alguns personagens bíblicos que viveram essa realidade. 1. Moisés. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Êxodo 33:11. Moisés subia ao monte, ficava na presença e descia com o rosto brilhando. Ele não buscava apenas os milagres. Ele buscava a glória de Deus. Ele pediu: mostra-me tua glória. Isso é sede. Isso é intimidade. 2. Davi, chamado de homem segundo o coração de Deus. Não porque era perfeito, mas porque era íntimo. Davi dançava na presença de Deus. Escrevia salmos em lágrimas. Gritava por socorro, mas também exaltava com paixão. Seu coração batia alinhado com o coração do Espírito. 3. Jesus, o próprio Filho de Deus. Buscava momentos a sós com o Pai. Ele se retirava para orar de madrugada. Ele jejuava. Ele buscava. Isso mostra que, mesmo sendo Deus, Jesus valorizava a intimidade. E nos deixou esse exemplo. Esses exemplos nos desafiam a sair da superficialidade. Eles nos mostram que há mais. Sempre há mais. A intimidade transforma nossa visão. Quando você anda com o Espírito, seus olhos mudam. Você começa a ver as coisas como Deus vê. Onde antes via pessoas irritantes, você passa a enxergar almas feridas que precisam de cura. Onde antes havia medo, agora há fé. Onde antes havia confusão, agora há direção clara. O Espírito Santo muda a sua ótica. Ele muda suas reações. Ele transforma suas prioridades. Você passa a desejar mais as coisas do alto do que as coisas da terra. Sua agenda muda. Sua linguagem muda. Seu coração muda. A intimidade restaura o fogo perdido. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e reconheça: eu já estive mais perto de Deus. Já chorei com facilidade na presença dele. Já tive sonhos, visões, experiências, mas hoje tudo parece seco, distante, mecânico. Se esse é o seu caso, eu quero te dizer algo em amor. Não se culpe, mas também não se conforme. O fogo pode ter apagado, mas o altar ainda está de pé. E se você colocar lenha novamente, tempo, oração, entrega, o Espírito vai soprar. E as brasas voltarão a queimar. Jeremias 29 diz: havia no meu coração como um fogo ardente encerrado nos meus ossos. Esse fogo pode voltar. E não depende de um culto específico. Depende de um coração quebrantado. Como reacender esse fogo? 1. Separe tempo para Deus todos os dias, mesmo que comece com poucos minutos. O que importa é a sinceridade, não a quantidade. 2. Leia a Bíblia como quem busca um encontro, não apenas informações. Diga antes de abrir: Espírito Santo, fala comigo. 3. Coloque louvores que te levem à presença. Música é uma ferramenta poderosa de aproximação. 4. Pratique o silêncio diante de Deus. Não diga nada. Apenas esteja ali, disponível, sensível. 5. Confesse seus pecados.
Nada atrapalha mais a intimidade do que o pecado escondido. Deus não quer perfeição, Ele quer arrependimento sincero. 6. Esteja sensível à voz dele ao longo do dia. Ele fala no trânsito, no trabalho, na rotina. Esteja atento. Uma vida extraordinária é uma vida cheia do Espírito. Não há vida cristã vitoriosa sem intimidade com o Espírito Santo. Não há propósito cumprido, alegria verdadeira ou paz duradoura fora da presença de Deus. Você pode até sobreviver espiritualmente com uma vida rasa, mas não viverá a plenitude que Deus sonhou para você. A intimidade com o Espírito é a chave para uma vida de revelação, de poder, de propósito, de cura interior, de impacto no mundo. Chegou a sua hora. Não é por acaso que você está assistindo este vídeo. O Espírito Santo está te chamando de volta para mais profundidade, mais paixão, mais entrega. Não importa onde você está agora. O que importa é para onde você decide ir a partir de hoje. Deus está te chamando para um relacionamento vivo e íntimo constante. E tudo começa com uma decisão. Espírito Santo, eu me rendo. Me leva mais fundo. Se você ainda não é inscrito no canal, clique agora em inscrever-se. Ative as notificações, porque aqui falamos de verdades que transformam. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E escreva nos comentários: Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Vamos crescer juntos nessa jornada de fé. Até o próximo vídeo. Que o Espírito Santo te abrace aí onde você está e te leve cada dia mais profundo na presença de Deus.